Está no ar o Administração em Debate, o programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Consultor esportivo João Henrique Areias fala sobre o modelo de gestão do futebol no Brasil e no exterior. E ainda, presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, fala sobre sua atuação como administrador à frente do maior clube esportivo do Brasil. Confira! Olá, esse é mais um CRA RJ Entrevista e hoje eu estou recebendo o João Henrique Areias, que é consultor e também professor de gestão e marketing. Ele participou do evento de marketing esportivo aqui na sede do CRA RJ. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. Durante a palestra, o senhor falou sobre a evolução da gestão do esporte. Quais as principais mudanças que o senhor enxerga? Olha, vamos voltar historicamente, né, como surge o esporte no Brasil. Através dos clubes, que é a célula máter do esporte, né, cabendo a eles, clubes, formarem seus atletas. Aí surgiu as federações esportivas e as confederações de cada esporte. No início era a Confederação Brasileira de Esporte, englobava todas, depois separou a CBF, tem o futebol, tem a Confederação Brasileira de Basquete, Confederação Brasileira de Vôlei, etc. Mas a estrutura é essa. E o que é que acontece? Foi no final do século XIX. Esse modelo perdura até hoje, né? O Flamengo foi fundado em 1895, tem um estatuto muito parecido com o primeiro lá, que o coloca como uma associação sem fins lucrativos, quer dizer, clubes de lazer que incorporaram o esporte profissional. Isso faz com que seus dirigentes, como são sem fins lucrativos, têm benesses fiscais, pagam menos impostos que uma empresa, por exemplo, mas a lei, né, exige em contrapartida que os seus dirigentes não sejam remunerados, o que criou, né, ao longo do tempo, uma incompatibilidade de uma entidade sem fins lucrativos, basicamente recreativo, administrando o futebol, por exemplo, que tem orçamento de 400 milhões de reais. Ou seja, não evoluímos muito. Existem sopros de evolução, né, que a gente pode falar num segundo momento. O senhor morou fora do país, né? Qual a principal diferença que o senhor vê da gestão do esporte lá fora e aqui no Brasil? Eu vou começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o suprassumo da administração profissional, ou seja, os clubes lá, não existem clubes, lá são empresas que têm como atividade o esporte. Então, a NBA tem várias franquias, né? A NBA, na verdade, foi formada por essas franquias de times de basquete, por exemplo, né? São mais ou menos 30 franquias espalhadas que funcionam como se fossem franquias aqui no Brasil, de Casa do Pão de Queijo, enfim, com a mesma estrutura, lucro, prejuízo, enfim, e dirigentes eminentes profissionais. E lá não existe uma eleição para a NBA, lá eles criaram a NBA e contrataram o executivo para cuidar do campeonato, enfim, cuidar dos interesses comuns desses clubes, isso nos Estados Unidos. A Europa começou também com o mesmo modelo que o Brasil, com clubes, associações recreativas e tal, mas vários países já mudaram e os clubes se transformaram em empresas. A Inglaterra é 100% empresas cotadas em bolsa, né? Na Itália, 100% cotada em bolsa, e a Alemanha, empresas. Na Espanha ainda é um modelo misto, por exemplo, lá os clubes que tinham dificuldade, deviam ao governo, para ter um refinanciamento das suas dívidas, tiveram que se transformar em sociedades anônimas desportivas. Já o Real Madrid e o Barcelona, por exemplo, não precisaram, porque eles tinham suas contas em dia, permanecem com o mesmo modelo nosso, né? E você tinha mais dois clubes, Atlético de Bilbao e Osasuna, também lá não precisaram trocar o modelo, porque estão no País Basco, que tem uma outra legislação lá a nível federal. É engraçado essa coisa na Espanha, né? E aqui no Brasil, com a Lei Pelé, a partir dessas leis do esporte que surgiram mais recentemente, se permitiu a abertura de clubes e empresas. É o caso do time da Red Bull, por exemplo, em São Paulo. Mas os clubes tradicionais, as grandes marcas brasileiras, internacionais, que são basicamente 12, né? São os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 de Belo Horizonte, permanecem com o mesmo modelo de gestão.
Aí houve uma evolução, uma pequena evolução. Voltando para a Espanha, o Real Madrid, no ano 2000, com a entrada do Florentino Pérez, que voltou a ser presidente agora, um grande empresário europeu, ele modernizou a gestão do Real Madrid. Ele pegou esses dirigentes voluntários que são eleitos de tempos em tempos, de 3 em 3 anos, e colocou numa espécie de conselho gestor, nível estratégico. E no operacional ele contratou um presidente profissional, executivo, diretor executivo, e 3 profissionais para ocupar a atividade fim, que é a diretoria de futebol, atividade MEI, que é a diretoria de negócios, que engloba marketing, comunicação e comercial, e a diretoria econômica, que engloba administração, finanças, RH, etc. Com essa mudança de modelo, ele profissionalizou o Real Madrid. Quer dizer, não precisou mudar a origem, né, de entidades sem fim lucrativo, com benesses fiscais, mas ele mudou substancialmente e foi um sucesso. Porque hoje, se você olhar no mundo, né, o benchmark que a gente usa, quais são os clubes que mais faturam, ou seja, que têm os seus melhores modelos de gestão? É o Manchester United, que é uma SA cotada em bolsa, na Inglaterra, e o outro é o Real Madrid. Os dois se revezam. Aqui no Brasil, se tiver uma conversa entre os dirigentes dos clubes, será que a gestão poderia ser melhor, trazer uma coisa unificada, talvez? Eu acho que difícil, mas vai ser eles vão ser obrigados a reconhecer que eles precisam mudar. Sabe por quê? Está havendo uma mudança agora muito forte no clube de maior torcida do país, que é o Flamengo. O Flamengo, com a eleição do Bandeira de Melo há 4 anos atrás, eu participei ativamente, eu fui convidado para coordenar a campanha dele e coloquei como condição para um grupo que eu já conhecia, que estava ali o presidente da Sky, o presidente da Cielo, o presidente da Visa, que são rubro-negros e queriam ver o Flamengo mudar o modelo de gestão, se modernizar. Eu falei que ia com a condição que se adotasse um modelo parecido com esse do Real Madrid, e é esse modelo que está sendo adotado, e o Flamengo está virando um exemplo para todos eles. Por quê? Está reduzindo substancialmente a sua dívida e está começando a colher resultados dentro de campo. E daqui a pouco, o ano que vem já vai haver um equilíbrio entre a relação dívida-receita, de 1 para 1, era 4 para 1, ele devia 4 vezes mais do que arrecadava, e hoje já vai para 1 para 1, é o que dizia o presidente do Atlético, o Calil, há cerca de 3 anos atrás. Se o Flamengo se profissionalizar, nós vamos ter que abrir o olho, porque senão nós vamos disputar o 2º lugar das competições. Muito obrigada pela entrevista. E a gente fica por aqui e até o próximo programa. O CRA-RJ possui um ônibus exclusivo que garante agilidade, funcionalidade e segurança na condução de sua equipe aos eventos realizados pelo Conselho. Estudantes de administração também podem ser levados à sua sede para conhecer as instalações e o funcionamento da instituição. CRA-RJ, cada vez mais perto de você. O Clube de Serviços é uma ferramenta totalmente online, onde você pode cadastrar e divulgar produtos e serviços gratuitamente em mais de 25 categorias, desde que ofereça descontos especiais para os associados. Acesse cra-rj.adm.br/Clube de Serviços, cadastre-se gratuitamente, insira sua oferta e aproveite descontos de outros anunciantes. O Clube de Serviços é mais uma das vantagens do CRA-RJ para você. Bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista, dessa vez especial com o 10º ENCAD. Estamos aqui com o administrador Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, que foi homenageado aqui hoje no nosso evento com o prêmio Destaque em Administração na categoria Emérito. Tudo bom, presidente? Tudo bem, prazer enorme estar aqui na Casa dos Administradores, participando aí dessa festa bonita. E como a sua formação como administrador ajuda nesse trabalho que o senhor está fazendo nesses últimos anos no Flamengo?
Olha, ajuda muito porque o Flamengo ele precisa ser bem administrado, né? E essa revolução que nós estamos fazendo no Flamengo tem muito a ver com gestão, tem muito a ver com boa governança, tudo aquilo que a gente aprende, né, na faculdade e depois, né, na sequência da carreira dos administradores. E comigo tem vários outros, tá? Não estou sozinho, não. Tá? A minha equipe é enorme e tem muitos administradores também me ajudando aí nessa tarefa aí de reerguer o nosso Mengão. E qual o principal desafio que o senhor encontrou naquele momento que o senhor assumiu o Flamengo e qual o principal desafio que o senhor tem hoje? É o mesmo? Olha, ele vai se renovando, né? A gente encontrou o Flamengo numa situação muito difícil, né? Com uma dívida enorme, né? Uma receita muito pequena em relação ao potencial do clube, atravessando uma crise de credibilidade, sendo tido aí com razão como uma instituição que não pagava suas contas, que não cumpria seus compromissos, e o que nós fizemos foi tentar reverter essa situação e felizmente estamos conseguindo. Agora o serviço não está pronto ainda, tem muita coisa para ser feita e a gente tem que avançar também na área esportiva e social, que foi um pouco sacrificada aí nesse processo de ajuste. Na área de planejamento, como o senhor vê o Flamengo daqui a 10 anos? Olha, o Flamengo daqui a 10 anos, ele certamente vai ter uma receita muito maior, porque nós vamos estar aproveitando muito mais todo esse potencial que ter 40 milhões de torcedores, né, nos proporciona. E estaremos com a nossa dívida, a dívida hoje do Flamengo hoje já está equacionada, né? Mas em 10 anos nós vamos ter pago metade da nossa dívida tributária, que foi parcelada em 20 anos, e certamente não teremos dívida bancária e trabalhista, que praticamente já não temos, muito menos. E teremos, né, um clube não só na área social como na área esportiva e não só no futebol como nos outros esportes olímpicos, que certamente vai dar muito mais alegrias à nossa torcida do que já dá hoje. Como profissional, como administrador, qual dica que o senhor pode dar para os nossos estudantes de administração que vão chegar ao mercado de trabalho daqui a pouco? Olha, a dica que eu sempre dou para os estudantes de administração independente da área de concentração que escolhida, né, seja recursos humanos, administração geral, alguma coisa ligada à tecnologia de informação, administração de material, financeira, não deixem de estudar finanças. Tá? Finanças é fundamental em qualquer área que você precise. E isso eu não falo só para... Falo para meus filhos, tenho 2 filhos advogados e um administrador, né? E se aprofundar, né, e estar sempre a par das questões de administração financeira é fundamental. Obrigada, presidente. Parabéns pelo seu prêmio. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Quando eu entrei na época, Conselho Regional de Técnicos de Administração, lá nos anos 70, eu nunca ia imaginar que um dia estaria sendo aqui homenageado, né, com esse troféu bonito aí, ganhando aí essa honraria. Então, muito obrigado a todos e bola para frente. Muita sorte para vocês todos. Parabéns. Esse foi o CRA Entrevista. Curta, compartilhe e mostre que você está ligado nas mídias sociais do Conselho. Até a próxima. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!